Senhor Deus e Pai, muito obrigado por este lugar, muito obrigado pela comunhão que nós temos, muito obrigado porque o Senhor é quem nos une, o Senhor que coordena este lugar, que agora o Senhor possa estar com a vida do pastor Orlando, que o Senhor possa colocar as palavras certas na boca dele, que nós possamos entender e compreender a Tua palavra, entender aquilo que está escrito no Teu livro, que transforma as nossas vidas, que transforma os nossos corações. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Pastor Orlando. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Até os salmos já estão aí. Todo aquilo que respira louve o Senhor, né? Que bom. Glória a Deus. Eu me sinto honrado por Deus e agradecido pelo Davi que esse ano ele lembrou de mim. Que bênção de Deus. Eu vim hoje com a minha esposa linda, muito linda por sinal. E com os meus irmãos. Eles vão gritar aleluia. E vim também com o Guilherme e com o Lohane, né, que são lá os jovens que cuidam dos jovens lá da nossa igreja. E que Deus possa falar conosco nessa noite. O Davi me deu um tema. Eu falei, Senhor, pregar com o tema é complicado, né? Mas eu creio que Deus vai nos dar a graça nessa noite e que nós vamos ser edificados pelo Senhor. Quantos creem? Amém. Amém? Glória a Deus. O Davi me deu um tema que é sobre hábitos. E falar sobre hábitos é algo interessante no mínimo. Falar sobre hábitos é no mínimo nós pararmos alguns minutos para refletir quais são os nossos, isso é necessário. Mas antes de nós começarmos a palavra, eu gostaria de que você que trouxe a sua Bíblia, trouxeram a Bíblia aqui, né? Glória a Deus. Buscasse comigo aqui na palavra do Senhor os dois versículos de referência. O primeiro deles é 1 João, capítulo 3, versículo de número 9. Se você puder achar comigo. 1 João, capítulo 3, versículo de número 9. Mas eles estavam presentes desde o primeiro dia? Sim. É? Poxa, tanto sapo crente que tem, coisa linda. Glória a Deus. Todos acharam? Irmão, eu falei para o pastor Nelson, o senhor tem uma visita para fazer hoje à noite? Ele falou, não. Puxa, que pena, né? Glória a Deus. 1 João capítulo 3, versículo de número 9 diz: qualquer que é nascido de Deus e não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Vamos ler novamente, todos juntos? Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a tua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Glória a Jesus. Agora nós vamos para Colossenses, capítulo de número 3, versículos 5 ao 10. Colossenses, capítulo 3, versículos 5 ao 10. Glória a Deus.
diz a palavra do Senhor em Colossenses. Todos acharam? Colossenses e depois de Filipenses. Acharam? Diz Colossenses 3:5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, em outro tempo, andastes quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os teus feitos, e nos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Eu tive a curiosidade de ver alguma coisa sobre hábitos diante da nossa medicina. Eu fui pesquisar algumas coisas sobre hábitos. E a medicina, ela trata com muita objetividade a questão de alguns hábitos em nossas vidas. Hábitos alimentares, por exemplo. Tem gente, irmãos, que é impressionante. Tem gente que não pode ver um pudim na frente. Não pode. São hábitos que, se você comer um pudim todo dia, você vai ter um princípio de diabetes. Não é? Aliás, esses dias eu cheguei no médico. É um médico chileno que me atende. Eu abri a porta, pastor Nelson. Ele olhou para mim e disse: Orlando, tu estás gordão? Eu falei: obrigado. Aí ele teve a capacidade de mandar eu fazer um exame, pastor Nelson, chamado curva, para ver se eu tinha diabetes, porque a minha glicemia na hora estava 173. Porque eu tenho um hábito, irmãos, de comer de manhã uns 4, 5 pãozinhos francês. É hábito. É? E naquele dia específico, rapaz, eu olhei na geladeira e tinha um leite condensado. E coloquei nos pães. Senhor. Jesus. Todo feliz, eu comi os pãezinhos com leite condensado, com um copinho de 2 dedos de leite com chocolate. E fui para o médico. Cheguei lá, estava 173. Ele disse assim: você está gordão, precisa fazer regime, precisa comer melhor. Eu disse para ele: mas eu como bem. Eu como pizza, eu como lanche, eu como pudim. Não é? Ele disse: não, se você não mudar o seu hábito, você vai morrer. Eu disse: glória a Deus, Jesus, eu estou querendo encontrar contigo mesmo. Mas na realidade eu estou errado. E muito errado. Os hábitos alimentares levam cada um de nós a sofrer, a padecer alguma coisa na nossa vida. Se você for um daqueles que gosta de uma carninha assada com bastante gordura, olha lá, o Davi está fazendo tão bico assim. O que mais acontece de território aqui é churrasco. Né? Churrasco? O pessoal já é Então esse grupo aqui tem um hábito de churrasco. Tem. Jesus amado. Preciso vir para cá. Amanhã tem churrasco. Está vendo? A gente vai brincando e a gente vai observando os nossos hábitos. Então nós podemos observar os hábitos alimentares, os hábitos... Tem pessoas que têm hábitos terríveis no falar. Já percebeu? Inclusive, eu tenho
colocado lá na igreja, porque lá na nossa igreja tem muitos novos convertidos. E tem alguns ainda, gente, que chama você sabe, né? A santa. Nossa Senhora, eu falo, minha não, é tua. Minha não. Hábitos de falar em palavrão. Irmão, eu descobri que tem um crente que fala palavrão. Diga comigo, misericórdia. Jogando futebol. Tem gente que não... Vocês jogaram futebol aqui? Alguém soltou uma pedra? Misericórdia. Então são hábitos. Ainda é até interessante porque o Davi até mandou para mim, gente, escrito a descrição do dicionário do que é hábito. Você está fera mesmo. E ele disse assim, ó, hábitos, eliminar efeitos de uma intoxicação em alguém ou em si mesmo, fazer sair, expulsar, cortar, excluir, retirar. Tem hábito que precisa sair da nossa vida. Agora, você vai observar que o texto de 1 João capítulo 3, versículo 9, está falando que os hábitos, nós falamos até agora das coisas físicas, né? Saúde, enfim. Mas aqui, em 1 João, vai tratar o hábito que muita gente às vezes passa desapercebido, que é o hábito de pecar. Então, você olha para o texto de 1 João capítulo 3, versículo 9, e diz, quem é filho de Deus não continua pecando. Essa é a tradução na linguagem de hoje. Na tradução NVI, que é a Nova Versão Internacional, diz que todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, ou seja, é um hábito. Então, para muitas pessoas, existe o hábito de pecar. E as pessoas às vezes não se dão conta de que estão se destruindo com um hábito que poderia mudar, que poderia se transformar. Eu quero perguntar para você nessa noite, quais são os seus hábitos? Eles estão te levando para onde? A medicina diz que o açúcar dá diabetes, o cigarro dá câncer. Tem gente que tem hábito de fumar. A medicina diz que o guaraná, a cafeína pode causar dor de cabeça, problemas no coração. A medicina diz que sinais, o nosso corpo emite sinais quando nós estamos intoxicados. Ou seja, quando você pratica um hábito constantemente, o seu próprio organismo ele se intoxica. Ele fica... E um dos principais sinais que ele está com problema por causa dos hábitos seus são dor de cabeça, aumento de peso. Mas eu acho que é isso aqui não tem. Problemas de concentração, insônia, prisão de ventre. Cuidado com o irmão que está dormindo junto com você. Ou com a irmã. Se você detectar algum sinal, é porque ela está cometendo algum hábito errado. Amém? Então a medicina ela vai falar muitas coisas sobre hábitos. Mas a palavra de Deus ela vai tratar conosco sobre os hábitos do pecado. E é isso que tem levado muitos a não encontrarem a salvação em Cristo, pelo fato dos seus hábitos. A medicina, meus irmãos, diz que existe uma maneira para desintoxicar. A medicina diz que é preciso ingerir muita água. Sabia disso? Então, guarda aí.
A medicina ensina que para desintoxicar alguém, precisa ingerir muita água. Amém? A medicina diz que para desintoxicar precisa comer alimentos saudáveis. Alimentos saudáveis. A medicina ensina que precisa haver uma mudança no comportamento de vida. A medicina fala dessas três coisas, em resumo geral. Então nós precisamos ingerir mais água, precisamos nos alimentar melhor e precisamos mudar o nosso comportamento de vida. Vamos aplicar isso na nossa vida hoje? A palavra de Deus diz que aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Agora, vamos olhar para dentro de nós nessa noite. Quais são as coisas que estão nos intoxicando? Eu não sei se você é uma dessas pessoas, mas existe hoje o fato da internet estar intoxicando muitos jovens. Às vezes nós perguntamos quanto tempo a pessoa fica numa internet e ela chega a ficar 3, 4 horas por dia numa internet. Vendo algo que não precisava, que não tem importância nenhuma para a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, o que nós precisamos saber sobre a vida de alguém que é lá da novela tal? Para que nós precisamos saber da vida do jogador fulano de tal? Mas nós temos o hábito de ficar 3, 4, 5 horas na internet. E esses hábitos, meus irmãos, muitas vezes estão se transformando em pecado. Porque uma escorregada que você dá, você começa a cair em outros assuntos que vão te levar ao pecado. Quantas pessoas têm o hábito, meus irmãos, de estar nos seus próprios pensamentos, o hábito dos seus pensamentos, hábitos de baixa estima, aquela pessoa que diz eu não posso, aquela pessoa, aquele complexo de inferioridade se torna algo terrível para a pessoa. Existem hábitos dentro até de relacionamentos que destroem o relacionamento. Quantos namoram aqui? Mas já? Estou brincando. Quantos namoram aqui? Só elas. Olha a oportunidade. O pastor Nelson não vai olhar, não. Não, mas está acontecendo alguma coisa. Aí verando o avivamento dos casamentos. Agora, dentro de um relacionamento, tem pessoas que têm hábitos terríveis que levam o relacionamento à destruição. Sabe qual é o hábito que pode destruir o seu relacionamento? O hábito dos ciúmes. Por que eles não jogaram ele? Você conhece ela da onde? Mas isso não acontece aqui. Não é? Porque todo mundo aqui tem hábitos saudáveis. Não é? Dentro de relacionamentos, irmãos, existem relacionamentos que têm hábitos de desrespeito. Eu conheço pessoas que, no tempo, na minha época, assim não vou dizer na minha época, não vai parecer que eu estou muito velho, né? Eu ainda estou na faixa dos 40. Mas eu me lembro quando jovem, eu tinha amigos que tinham 3, 4 namorados. Eu falava assim, meu Deus, como ele pode dar conta de 3, 4 namorados? Não é possível. Eu não conhecia Jesus e achava aquilo um hábito normal. Mas nós todos sabemos que não é um hábito normal. Que o homem de verdade, ele tem uma só para toda a vida. Que uma mulher de Deus tem um só para toda a vida. Mas tem gente que tem o hábito de trocar toda semana de namorado. Isso não é um hábito bom, é um hábito pecaminoso. Então, irmãos, nós vamos olhar aqui os hábitos
que nos levam a pecar. Quantas vezes no Zap, você tem o hábito de ficar no WhatsApp? Quantas vezes você contou uma mentirinha? Falou para a mãe, não mãe, eu estou aqui. Ela não é nada. Não mãe, eu fui na casa da fulana, da minha amiga. Sua amiga não está nem sabendo que você está lá, minha filha. Hábitos que viram pecado. Quantos estão entendendo? Hábitos que vão sendo colocados dentro de nós vamos praticando e sem perceber, nós esquecemos que aquilo é um pecado. Esquecemos que aquilo vai fazer mal, vai destruir a nossa vida.